Salve, galera, vamos lá. Parei aqui no Santos Dumont, tô aqui no aeroporto, aqui no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar lá de Brasília depois de fazer esse jogo, assim, que foi terrível em todos os aspectos. Em todos os aspectos, assim, a noite foi trágica pra gente, pro torcedor do Botafogo. E eu queria falar aqui algumas coisinhas com vocês, tá bom? Eu quero traçar 3 pontos aqui, na verdade, tá? A gente fala ali, tem a questão da arbitragem, da FERJ, a gente sabe de tudo isso, ressaltamos isso na transmissão, é uma coisa que ela não pode deixar, não pode passar batida, tem a questão do pênalti no Matheus Nascimento, mas na boa, cara, eu me preocupo com o longo prazo, eu me preocupo com tudo que pode, nesse jogo, ser um vestígio a continuar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. É isso que eu me preocupo, sabe? Aspecto mental, aspecto dos reforços e aspecto coletivo. Eu quero focar nessas 3 coisas aqui para trocar essa ideia com vocês. Se inscreve aqui no canal Braulio Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Aqui é a minha casa onde eu falo só do Botafogo, tá? Se você quer ouvir as minhas opiniões de futebol geral, né, cara, como a gente faz lá no TikTok, a gente está com quase 3 milhões de inscritos. Vou colocar o canal aqui na descrição do canal Daniel Braulio, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? A gente está com quase 17 mil inscritos por lá. Aqui, 85 mil. O negócio é o seguinte, Pô, Braulio, mas aí o Botafogo mais uma vez teve arbitragem e tudo mais. A gente sabe que a arbitragem da FERJ é horrorosa. A gente sabe da má vontade desses caras com o Botafogo. A gente sabe da vontade que esses caras têm de aparecer a todo instante. Sabe? A gente sabe de tudo isso, o despreparo que aconteceu no estádio, né? A bagunça que é o Campeonato Carioca, o VAR com superaquecimento, tudo isso, tá? Só que agora, meu irmão, se em todo jogo do Botafogo que a gente for prejudicado ou for irritado pela arbitragem, e talvez o Botafogo seja um clube, assim, a cada 3 partidas, pelo menos um jogo, o Botafogo tem algo a reclamar da arbitragem, tá? Se a gente for ficar perdendo 2, 3 jogadores expulsos a cada partida mais quente, desculpa, cara, a gente vai ter um time de futsal, fudeu. A gente não vai ter mais time pra colocar em campo. Então, na boa, cara, a gente tem que segurar um pouco a nossa onda também. Ao mesmo, é aquilo que eu falo, cara, eu falei isso na transmissão, falei isso no meu vídeo pós-jogo ontem, e vou repetir aqui, uma coisa não anula a outra. O fato da gente estar falando da arbitragem não pode anular. Ah, mas aí eu me senti representado pelo Marçal, pelo Tiquinho, dando uma cabeçada ali no... Irmão, não importa, né? A minha vontade também era de fazer isso, a sua também, tá? Mas a gente tá falando de jogador profissional que ele é pago pra se controlar nesses momentos, sabe? A não ser que, porra, em algumas exceções a gente sabe que tem momentos assim, muito complicados que não dá pra se segurar. Mas 10 dias depois do que aconteceu contra o Vasco, sabe? 10 dias depois, desculpa, cara. A gente perdeu o Rafael numa situação ali que, porra, ele podia ter se controlado pra gente voltar pelo menos com um homem a menos pro segundo tempo contra o Vasco. E aí 10 dias depois o Botafogo perde o Marçal e o Tiquinho, 2 jogadores experientes com rodagem em Europa também. Não dá, ainda o Carly foi expulso no banco. Enfim, esse é o primeiro ponto. Cabeça no lugar tem que acontecer para que esse tipo de coisa, essa imaturidade dos jogadores do Botafogo mais experientes contra um sub-20 do Flamengo numa Taça Guanabara me preocupa. Para um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, de Sul-Americano, um jogo quente de Campeonato Brasileiro, valendo vaga, claro que preocupa. Mas enfim, vamos lá. Continuando, aspecto dos reforços, isso é muito importante. A gente sabe de toda a dificuldade que está acontecendo no Botafogo nesse momento, é um momento atípico. A lei da SAF está sabotando o Botafogo, a gente sabe de tudo isso. Mas houve uma opção do Botafogo por talvez não dar uma determinada atenção fundamental a esse lado direito. E isso ficou escancarado nesse jogo contra o Flamengo. A gente já perdeu um atleta que estava até bem em campo contra o Vasco por uma questão ali disciplinar. Aí entra o Daniel Borges. É aquilo que eu falo, cara. Com todo respeito à pessoa do Daniel Borges, a todos os serviços prestados dele, porque, por exemplo, ano passado ele foi líder de assistências, na Série B em 2021 ele foi importante. Mas, cara, eu tenho que ser honesto e íntegro aqui no meu comentário. A nocividade do Daniel Borges, ela não atrapalha... Assim, não foi de ontem que ela atrapalhou. Essa nocividade atrapalhou o Botafogo na última rodada contra o Atlético Paranaense, valendo vaga na Copa Libertadores. É ele que falha num gol fundamental para o Atlético fazer 2-0, sabe? E ontem, em 30 segundos de jogo, uma partida em que o Botafogo ia comandar em termos de volume, ele entrega uma bola no pé do jogador do Flamengo e joga toda a responsabilidade, toda a pressão, toda a carga emocional do jogo para cima do Botafogo. É o que eu falo, cara. A gente tem uma folha de 12 milhões de reais. É uma folha salarial de 12 milhões de reais. Não dá para ter um lateral direito que não era nem unanimidade na Série B. Não dá, isso é erro de planejamento, isso é absurdo,
sabe? Em tantos níveis que eu não consigo nem descrever. Isso é um erro do departamento de futebol do Botafogo. E isso não é engenharia da obra pronta. Porque eu tô falando isso desde o primeiro jogo, em que o Daniel não foi mal. Mas eu falei, a gente precisa da lateral direita. E tomara que o Di Plácido dê algum jeito, sabe? Não confio, não sei, não conheço. Tomara que ele consiga dar um jeito. Carly, cara, assim, a gente ama o cara, tem uma integridade muito grande. Contra o Vasco, eu achei que até que ele entrou legal, mas ontem, mal. E a gente consegue perceber que ele já tá numa rotação muito abaixo, tanto é que vai se aposentar no meio do ano, sabe? Não quero nem ficar aqui tecendo críticas ao Carly, mas a gente tem que falar o que foi o que precisa ser dito, né? Acho que ele se descontrola ali no segundo tempo. A temperatura dele, assim, a forma que ele lida com o jogo acaba sendo natural, mas o primeiro gol deu um terreno absurdo ali pro Matheus Gonçalves limpar para canhota, né, cara? Colocar o... deu o pé bom, né, pro Matheus Gonçalves encher o pé e fazer 1-0 pro Flamengo, sabe? Piazon, cara, assim, o que falar de tudo isso, sabe? É por isso que eu falei, a questão do Júnior Santos, né? Quando a torcida do Botafogo falava que ele tinha que ir embora de qualquer maneira, e eu falava, né, que ele tinha que ficar se fosse de graça, ele foi pro Fortaleza comprado, tudo bem, não tinha o que fazer. Porque ele era um cara da posição. O Botafogo não tem um ponta-direita hoje. O Botafogo está às vésperas de uma Copa do Brasil, que eu vou acompanhar inclusive em Sergipe. O Botafogo está às vésperas de uma Copa Sul-Americana e de um Campeonato Brasileiro sem um ponta-direita. O Botafogo perdeu o jogador que jogava no ano passado, gostemos ou não, e perdeu o Jefinho também. Quem é que veio? Ninguém. Ninguém. Quem joga ali é o Piazon. O contrato dele termina agora em abril. Por que esse cara está sendo usado, cara? A gente não sabe nem se ele vai continuar. Por que estamos usando o Piazon? Por que estamos usando o Piazon, pelo menos, como titular? Não dá, cara. O aspecto defensivo, a recomposição. Cara, a construção do Botafogo se deu toda pelo lado esquerdo. É a única jogada que o Botafogo tem, inclusive. É a construção para inversão de jogada para pegar o ponta num contra um. Quem é que vai pegar o ponta num contra um? O Piazon, que não consegue acertar um domínio. Não sabe se vai com a cabeça, não sabe se vai com o corpo. Não tem o menor aspecto de um contra um. O Piazon virou um jogador tático, nada além disso. Então é a escalação que se contradiz com a estratégia do Botafogo. Não faz sentido. E aí a gente fica vivendo de lampejo individual. A situação está complicada em termos a questão salarial, a questão do fluxo de caixa, de toda a lei da SAF que está prejudicando o Botafogo. A gente sabe disso. Mas a gente tem que ressaltar o que precisa ser dito. O Botafogo não tem ponta direita. E usa um cara que não tem o menor cacuete, nenhum atributo para ser ponta direita por ali. Não dá. Não dá. E para finalizar, eu quero falar aqui do aspecto coletivo, cara. Assim, acho que a questão da pressão pós-perda foi bem interessante no começo do campeonato. Acho que alguns aspectos defensivos evoluíram nos últimos meses. Mas ofensivamente falando, e é para isso que o Castro veio para o Botafogo, a gente está falando de um técnico que recebe, uma comissão técnica que recebe R$1,5 milhão por mês, veio de Portugal. Os caras vieram para cá nesse intuito de fazer o Botafogo jogar com posse, ser criativo com a posse da bola. A gente já tem quase um ano de trabalho e não há essa criatividade. Existe sim uma pobreza de ideias no Botafogo quando se tem a bola. O Botafogo tem um atributo, a construção de um lado para pegar o ponta invertido no outro. E nem sempre a gente consegue dar essa qualidade na dinâmica para colocar o ponta em situação de 1 para 1. Nesse último jogo agora com o Flamengo foi uma oportunidade que a gente teve com o Vitor Sá, só. Mais nenhuma, certo? Então, na boa, cara, eu concordo, assim, Marçal foi péssimo ontem, Tiquinho foi péssimo ontem, sabe? Você puxar ali os jogadores que conseguiram render, foram poucos, né? Talvez o Tietê, o Gabriel Pires um pouco, sabe? Mas jogadores foram mal, mas eu acho que a falta de criatividade, de ideias coletivas da equipe do Botafogo, atrelada a esse time que é cheio de gambiarras também, atrapalha muito, cara. O Botafogo não tem ideias, sabe? Ofensivamente falando, o Botafogo não tem ideias. Além dessa inversão de jogada e de uma bola parada, que é pela qualidade da cabeçada do Cuesta, de um Tiquinho, de um jogador mais alto, o Botafogo não tem ideias coletivas. O Botafogo é pobre ofensivamente falando. Pobre. Em duas ações ofensivas, né? Em duas fases do jogo, né? Na transição e principalmente na organização ofensiva, o Botafogo é pobre em ideias, né? Lateraliza jogo, e aí começa a vir o aspecto individual. O Botafogo tem mais jogadores qualificados na esquerda que na direita e começa o cacuete a se jogar na esquerda. E ó, eu tô falando disso, ó, desde o início do campeonato, para não falar que é engenharia da obra pronta. Não tô falando isso que perdeu pro Vasco, perdeu pro Flamengo, sub-20, né?
Eu tô falando isso desde o jogo lá contra o Madureira, que o Botafogo venceu por 2-0. Tô falando isso desde o confronto até contra o Fluminense, que o Botafogo venceu bem, neutralizando defensivamente, aí o aspecto que tá até legal a equipe do Fluminense. A gente sabe de toda a situação da pré-temporada do Botafogo que está complicada, mas em termos de ideias, o trabalho do Castro está aquém, ofensivamente falando. Doa quem doer. Ah, Braulio, vocês adoram falar esse tipo de coisa, né? Vocês, assim, eu tenho que fazer esse desabafo, né? Vocês me desculpem. Mas, por exemplo, se fala muito da questão da arbitragem ontem. Ah, mas aí o Botafogo perdeu 2 jogadores, o Botafogo... Cara, o cenário ele vai ser adverso às vezes, cara. Vocês me desculpem, eu vou usar a expressão que muitos usam, uma expressão ridícula que muitos atribuem ao meu canal e que não tem nada a ver com esse canal aqui. Eu não vou passar pano pro time do Botafogo, eu não vou passar pano pro trabalho aquém em ideias ofensivas, porque a arbitragem foi ruim. Uma coisa não anula a outra. O Botafogo tem que aprender a conviver com a adversidade. E essa adversidade que aconteceu ontem no jogo não pode ser justificativa para o Botafogo ser quase nulo ofensivamente contra o sub-20 do Flamengo. Com todo o respeito ao time do Flamengo, que trabalhou e jogou bem, né, teve a sua prática, a sua estratégia bem dotada para conseguir vencer a partida. Tá? Mas não existe. Ou eu tô errado? Será que eu tô errado? Né? Ou a galera que me chama de passapano, vocês vão passar pano para isso também. Né? Fato do Botafogo não ter ideias coletivas ofensivamente falando contra uma equipe sub-20 do rival. Desculpa, cara. Tem que falar do pênalti do Matheus, tem que falar de arbitragem, concordo com isso tudo. Mas eu tô pensando a longo prazo. Eu tô pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano. E muita coisa precisa melhorar. Tá? Na comissão técnica, no time, na montagem do elenco. E quem faz essa cobrança? Já que o Textor fala que a chave do clube é do Castro. Se o trabalho do Castro em alguns momentos é questionável, quem questiona esse trabalho? Ninguém. A hierarquia no Botafogo também precisa mudar.